Posso fazer um comentário a propósito até daquela falsificação da história que o Miguel Prata Roca aqui nos deixou. Eu posso dizer que no PSD, embora, como toda a gente sabe, eu não sou muito defender o meu partido porque aquilo está cheio de defeitos, mas no PSD não conheço um presidente do PSD que tenha perpetrado atentados ao Estado de Direito como José Sócrates, que Miguel Prata Roca serviu como primeiro-ministro. No PSD da história desde 1974, que eu me recordo, nunca o partido fez o que o PS fez a Rui Mateus, que denunciou a corrupção congénita do Partido Socialista desde a sua formação até à sua tomada do poder e que conseguiu o Partido Socialista nessa grande unidade, espelhada no famoso lema de Jorge Coelho, quem se mete com o PS leva, conseguir retirar o livro de Rui Mateus, Contos Proibidos, que se não fosse a bendita da internet e a piratagem que há na internet, os portugueses não saberiam aquilo que é um documento precioso para compreendermos a história, não só do Partido Socialista, como da nossa democracia. Os podres do Partido Socialista, como o meu também tem, mas não tem daquela dimensão. Os podres do Partido Socialista, que são também os podres da construção da nossa democracia. Isso eu posso dizer que o PSD não tem, de facto. E gostaria de deixar aqui este testemunho para não termos que ir mais longe. Absolutamente surpreendente, e é por isso que era importante aguardar pela entrega do orçamento e também pela entrega do Plano Plurianual de Despesa Pública, que foi agora recentemente entregue pelo Governo à Comissão Europeia. E reparem bem, nos últimos 8 anos o país teve uma média de crescimento do PIB de 2,7. Quanto é que este Governo estima que o país cresça nos próximos anos? Estima 2,1 no ano 2025, 2,2 no ano 2026, 1,7 no ano 2027 e 1,8 não é nada disso, mas eu já explico. No ano já explico. Mas continua, eu já explico. E 1,8 no ano de 2028. Olha, este ministro que apresenta estas expectativas de crescimento era aquele que dizia assim, é facílimo colocar o país a crescer acima dos 3%. E era aquele que dizia que em 2028 o país ia estar a crescer 3,4%. Portanto, obviamente que este orçamento também não pode ser o orçamento do Partido Socialista quando, por exemplo, não se garante verbas para garantir a exclusividade de médicos e de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. É um orçamento que começou por cortar 8% de verbas ao desporto e depois de protestos públicos disse ai não, isto afinal é um erro. É o orçamento que, por exemplo, previa descongelar as rendas das pessoas mais idosas e depois de protestos públicos veio dizer ai não, afinal não vamos descongelar as rendas, o que vamos fazer é compensar justamente os senhorios. Portanto, o que eu acho é que esta discussão do Orçamento de Estado tem sido uma forma de esconder os reais problemas do país e a incapacidade deste Governo de apresentar resultados. Passando já a palavra ao Miguel, eu não posso deixar de referir isto. O país está, desde a passada quinta-feira, sem serviços informáticos. Por exemplo, eu hoje adiaram-me uma escritura pública. Tenho vários clientes meus, empresas, que não podem celebrar negócios jurídicos. Ele está a fazer publicidade ele próprio, isto é ilegal. Os sites... Isto é ilegal, o advogado não pode fazer publicidade. Agora já pode, houve alteração. Já mudaram a lei. Houve alteração ao regime de publicidade de serviços jurídicos. Marotos. Mas não é isso que estou a fazer. O que estou a explicar é, para quem diz assim, vamos descer o IRC porque é preciso apoiar as empresas. O que as empresas precisam é de poder ter um ambiente empresarial, um ambiente económico seja atrativo, que tenham tribunais a funcionar, que não haja corrupção. Onde é que anda esse plano de corrupção? Por exemplo, o Governo falava na transparência das agendas públicas. Agora temos um Primeiro-Ministro que reúne às escondidas com o líder de um partido que marcha e passeia com membros de movimentos neonazis. O Primeiro-Ministro recebe-o na residência oficial de São Bento. Porque é assim, ao menos Guterres recebia Manuel Monteiro no Altis. Agora o Primeiro-Ministro acha normal ter 5 reuniões às escondidas com o líder de um partido que se passeia com neonazis. Isso é que eu não acho. Isso é que eu não acho normal. Isso é que eu não acho muito normal. O líder do terceiro maior partido. Acho muito mais normal. É na residência oficial. Olha, sabes quem é que não recebia André Ventura? Era Mário Soares e António Costa. Não o receberiam na residência oficial. Nunca perguntaste a Mário Soares. É essa a diferença. Quando Mário Soares estava em funções públicas, Miguel, olha, André Ventura andava de fraldas. Estou todos os dias com os filhos. Deixa Mário Soares. Tenho a certeza que Isabel Soares explicarão quem é que não receberia Mário Soares. Querias rebater aqui sim, os dados em relação muito esse equívoco e eu à compreendo previsão que o Miguel Prata Roca tenha caído nesse do crescimento económico. Pois, podia ter percebido que estava a cometer um equívoco e podia ter terminado ali o que estava a dizer, mas enfim, essa responsabilidade é dele. Ele também podia ter acrescentado que a razão por não temos serviços informáticos, estamos a ver uma situação grave, é porque houve uma manobra de hacking, não é por ter... Informática. Eu só sei que o Governo correu com o Presidente da AMA. E tem uma nova Presidente da AMA. E não pode querer. Não pode querer. Não digas que o hacking foi por causa do Presidente com
com dirigentes da administração pública que eram competentes, estás dizendo aqui, que eram Miguel Prata incompetentes, Roque, tu estás- e agora ter alguém que não resolve o problema Miguel durante Prata uma Roque, tu estás semana. aqui numa casa que foi vítima de um ataque de hacking, que é muito difícil de resultar. Miguel Prata Roque, ser um bocadinho sério uma vez na vida, mas agora de terminar... Uma deixa-me vez corrigir na tudo vida, que Miguel, disseste. desculpa, isso O é que Miguel não te Prata permite. Roque- Isso não te permite. Miguel, não te permite e os desde o meus início pais tu estás também a não dizer permitem. estás a dizer coisas que Lamento, não fazem mas sentido isso não nenhum. permite. Pronto, Esse mas comentário é inaceitável. Ofendes-te a seguir, agora deixa-me acabar. Não, já me ofendi. Pronto, já ofendes-te Agora agora e ouço-te, continuas obviamente. ofendido até ao fim. Mas o Miguel Prata Roque estava a falar desta questão no programa que é apresentado à Comissão Europeia, aparecem lá umas taxas de crescimento económico do país, do PIB, até 2028. E ele estava a assinalar, ora, então a média foi 2,2 até agora, e veja-se bem os números que aparecem agora. O Miguel Prata Roque podia-se ter informado melhor e ter percebido que para apresentar esse programa tem que se cumprir um regulamento europeu associado às novas regras. Uma regra, uma normativa que dá conta de como é que se deve organizar esta coisa que agora este documento substitui o programa de estabilidade. E o que é que se diz? Diz que tem que ser o PIB potencial em políticas invariantes. Eu já uma vez tentei explicar aqui ao Miguel Prata Roque o que é que quer dizer Mas vocês políticas não sabiam invariantes. isso em janeiro, quando apresentaram o programa Não, macroeconómico? Miguel, não vale a pena agora estás a tentar emendar. Vale. Um equívoco. Eu vou-te explicar Porque é que em se me deixares janeiro terminar. disseram que crescia 3,4%? Não conheciam as regras Porque o europeias? crescimento potencial em políticas Mas não invariantes conheciam as não é o regras crescimento que europeias. vai ocorrer. Não é o Mas não crescimento- conheciam as regras europeias em Não é o janeiro? crescimento que vai ocorrer, Miguel, não estejas a tentar baralhar as coisas. Não estejas a tentar baralhar as coisas. Ou queres perceber, ou então deixa as pessoas que estão lá em casa perceber. O governo português tem de apresentar o PIB potencial. Não é o PIB verificado, é o PIB potencial em políticas invariantes. Eu vou dar um exemplo ao Miguel Prata Roque para perceber que é muito Porquê é simples. que não fizeram isso em janeiro, quando enganaram as Miguel pessoas? Prata Roque, deixa acabar. Quando disseram que ia crescer 3,4%? Estás a ver porque é que depois ou ficas ofendido que eu digo que não estás a ser certo. Tu não estás a ser certo neste momento, me estás a interromper a dizer mais uma mentira. Ninguém enganou ninguém. Houve. Vamos avançar. Temos Pronto, um minuto estou a e meio tentar. até ao Não, final. estou a tentar. Eu vou dar um exemplo. O PRR, que toda a gente andou aqui a rezar pelo PRR porque tem um efeito positivo na nossa economia e tem. Já teve o ano passado, vai ter este ano e ainda vai ter mais no próximo ano. Nestes números não pode aparecer refletido, por exemplo, o efeito do PRR. Não pode aparecer refletido o efeito da subida do investimento, que se nós decidirmos fazer um aeroporto. Não pode aparecer refletido nos números do PIB uma descida do IRS que leva pessoas a consumir mais. Portanto, é uma Porquê é que não uma estimaram nota... isso em janeiro? Mas Perguntei isto não outra tem nada vez. a explicar. Uma coisa é dizer assim, eu acho... Então o programa macroeconómico estava mal feito. Miguel Prata Roque, tu não percebes que isto é uma questão puramente metodológica, Não, eu que não não percebo tem porque é que valor de enganaram as verificação. pessoas. Miguel, estás a ver, tu continuas a dizer que estão a enganar as pessoas. Estou-te a explicar... Porquê é que não explicaram isso em janeiro? Estes nossos dados tinham isto em consideração. Mas nós, quando chegarmos ao governo, vamos ter que aplicar as regras europeias. Não tem nada a ver com a aplicação das regras europeias. É o que dá as pessoas nunca terem sido envolvidas a fazer um orçamento, nem perceberem nada de economia. Miguel Prata Roque, desculpa dizer-te isto. Miguel, desculpa lá, mas O que também não está a te permito acontecer- isso. Visto que eu fiz 3 Vamos tentar- orçamentos enquanto secretário de Estado da presença do Há dois Conselho de minutos. Ministros e que, aliás, permitiram ter o primeiro superávit que o país já viu. diversas linhas vermelhas. tu estás- Miguel Morgado, peço só que expliques então, acabe Rosa, eu de estou a tentar explicar. O Miguel Prata Roque está a confundir aquilo que é o PIB verificado. porquê é que o vocês não crescimento disseram efetivo, isso em janeiro? O crescimento efetivo, que é o que se apresenta na campanha eleitoral, que é o que as pessoas dizem. Está bem, o que se apresenta na campanha eleitoral é o que não corresponde à realidade, faz imenso O sentido. que não corresponde à realidade são estes números, porque dependem deste Estes não correspondem. pressuposto Pronto, metodológico. Miguel, tu não sabes o que é o PIB potencial, pois não? Não sei. Não, é que não sabes mesmo. Explica-me. O PIB potencial Explica a mim e às não é- pessoas que te estão a ouvir. Não é Mas uma tentem variável não falar verificável. os dois ao mesmo tempo. Não é uma variável verificável. Aliás, como os números que nós estamos a integrar do Eurostat são da população, relativos à população, Portugal está a receber muita imigração e, portanto, a população está a crescer mais aceleradamente do que se pensa, até os números do PIB potencial da Comissão Europeia vão ter que ser revistos em alta, mesmo quando nós não vamos incluir o PRR, mesmo quando não vamos incluir as medidas de políticas variantes. Tu há bocado falaste das políticas invariantes. Tu tens de perceber o que é que isso significa. É um pressuposto metodológico. Para se fazer o quê? Para se calcular a trajetória de referência da despesa líquida. Tu uma vez trouxeste aqui a discussão da despesa Miguel, líquida. eu adoro E, pelos jargões, mas espera lá. tu estás apenas a dizer que há pelos despesas vistos, novas. Miguel, e pelos vistos tu não percebes como é que E se este calcula... ano não há despesas novas. Miguel, tu não percebes como é que se calcula a despesa líquida neste documento. Há pressupostos metodológicos que são definidos pela Comissão Europeia. Porquê é que não e que têm de ser fizeram isso em respeitados. janeiro? Isso não tem nada a ver com janeiro, Miguel Prata Roque. Nada. Não tem nada a ver com... Se o Pedro Nuno Santos diz assim, eu tenho um cenário macro que diz que Portugal vai Então crescer vocês 2,5%. mantêm que o país vai crescer 3,4% em 2028. É isso. A previsão que está no Orçamento de Estado é para se crescer agora 2,1%. Cresce agora Próximo ano. 1,8%. Estava estimado 2,7%. É 1,8 e vai 2,1. Estava Há uma estimado aceleração. 2,7 O que eu em te estou janeiro. a dizer, O que é que aconteceu entre o que eu te estou a janeiro e dizer agora? é que para os outros anos, e era isso que estavas a mencionar, a descida para 1,8, 1,7 é por PIB potencial. Portanto, o que isso quer dizer é que no Orçamento de Estado... E este ano é o quê? Deixa-me acabar. No Orçamento de Estado, o crescimento para 2024, no Orçamento que lá está, é que será 1,8. Para que é que há menos 0,6% de crescimento?
Está lá 2,1, o que significa que o crescimento efetivo, vê-se agora percebes, o crescimento efetivo da Tem paciência. Eu não sou uma criança, nem estou aqui a receber lições tuas. De economia precisas. Não precisas. Não preciso, porque eu estudei finanças públicas. E há ministros das finanças, como Sousa Franco, como António Oliveira Salazar, como Medina Carreira, foram licenciados por faculdades de Direito. Portanto, lamento, mas não preciso dessas lições. O António Oliveira Salazar era de Coimbra, por acaso até aí cometeste um erro. Mas agora deixa-me só... O nosso tempo chegou António mesmo ao fim. Salazar era de Coimbra, isso não há nada a Hoje fazer. teremos neste mesmo estúdio o outro ministro das